Olá pessoal do Café com Leitura e você, mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuando lendo o nosso livro Pense e Enriqueça. Você pode chegar ao desastre pelo pensamento. O subconsciente não distingue entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Trabalha com o material que lhes fornecemos através dos impulsos de pensamento. O subconsciente traduz em realidade o pensamento atormentado de medo, com a mesma presteza que usará em traduzir em realidade o pensamento impulsionado pela coragem ou pela fé. Assim como a eletricidade faz girar as rodas da indústria e produz serviços úteis se usada de maneira construtiva, ou estraga a vida se mal usada, assim a lei da autossugestão leva à paz e à prosperidade ou ao vale da amargura, do fracasso, da morte, de acordo com seu grau de compreensão e de aplicação dela. Se você encher a mente de temor, dúvida e descrença na sua capacidade de estabelecer um elo e usar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará tal espírito de descrença e usá-lo-á como padrão, pelo qual o subconsciente se traduzirá em seu equivalente físico. Tal qual o vento que leva um navio para o leste ou para o oeste, a lei da autossugestão irá erguê-lo ou derrubá-lo, de acordo com a maneira pelo qual você arruma as velas do pensamento. A lei da autossugestão, através da qual qualquer pessoa pode ascender às atitudes de realização que surpreendem a imaginação, está bem descrita nos versos seguintes. Se você pensa que foi derrotado, foi derrotado. Se você pensa que não ousa, não ousa. Se você gosta de ganhar, mas pensa que não pode, é quase certo não poder. Se você pensa que perderá, está perdido. Pois fora do mundo, percebemos que o sucesso começa com a vontade de alguém. Está tudo no estado da mente. Se você pensa que foi sobrepujado, foi sobrepujado. É preciso que pense em altos termos para se elevar. É preciso que esteja seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida não são sempre vencidas pelo homem mais forte ou mais veloz. Mais cedo ou mais tarde, o homem que vence é o homem que pensa que pode vencer. A grande experiência do amor. Em algum lugar de sua estrutura está adormecida a semente da realização que se desperta e posta em ação. Pode levá-lo a alturas que você jamais esperou atingir. Assim como o mestre da música pode fazer com que as mais lindas melodias jorrem das cordas de um violino, assim você pode despertar o gênio adormecido em seu cérebro e fazer com que ele o conduza para o alto, para qualquer objetivo que possa desejar alcançar. Abraham Lincoln fracassou em tudo que tentava, até passar da idade de 40 anos. Era um senhor João Ninguém, de nada importa o que, até que uma grande experiência lhe chegou à vida, despertou o gênio adormecido em seu coração e cérebro e deu ao mundo um de seus homens realmente grandes. Essa experiência se misturou às emoções da tristeza e do amor. Veio através de Anne Rutledge, a única mulher que amou de verdade. É fato conhecido que a emoção do amor está muito próxima ao estado de espírito conhecido como fé, pela razão de que o amor chega antes quase a traduzir os impulsos de pensamento em seu equivalente espiritual. Durante seu trabalho de pesquisa, o autor descobriu, da análise do trabalho e das realizações de centenas de homens de destacado valor, que houve influência do amor de uma mulher por trás de quase todos eles. Se quiser a prova do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que o empregaram. Encabeçando a lista está o Nazareno. A base do cristianismo e a fé, embora muitos tenham pervertido ou interpretado erradamente o significado dessa grande força. A súmula e substância dos ensinamentos de realizações de Cristo, que podem ser interpretados como milagres, foi nada mais nada menos que a fé. Se existem fenômenos como milagres, eles só são produzidos através do estado de espírito conhecido como fé. Consideramos o poder da fé
como o demonstrou um homem muito conhecido da época, o Mahatma Gandhi, da Índia. Esse homem teve à humanidade um dos mais assombrosos exemplos da possibilidade da fé. Gandhi controlava mais poder potencial que qualquer pessoa viva em sua época, apesar do fato ou dados e armamentados. Gandhi não tinha dinheiro, nem lar, nem um terno como roupa, mas teve poder. Como conseguiu esse poder? Criou da compreensão que tinha do princípio da fé por sua capacidade de transplantar essa fé nas mentes de 200 milhões de pessoas. Gandhi conseguiu o assombroso feito de influenciar 200 milhões de mentes para unir-se e mover-se em um uníssono, como uma única mente. Que outra força na Terra, exceto a fé, poderia conseguir tanto? Você dá antes de ganhar. Por causa da necessidade de fé e cooperação ao operar negócios e indústria, será tanto interessante como útil analisar um acontecimento que fornece uma compreensão excelente do método pelo qual industriais e homens de negócios acumulam grandes fortunas dando antes de tentar ganhar. O acontecimento escolhido para essa ilustração volta para o ano de 1900, quando se formava a United States Steel Corporation. Ao ler a história, guarde esses fatos fundamentais e entenderá como se converteram ideias em vastas fortunas. Se você é um dos que muitas vezes se perguntaram como foram acumuladas grandes fortunas, a história da criação da United States Steel Corporation será esclarecedora. Se tiver alguma dúvida de que os homens podem pensar e enriquecer, essa história servirá para dissipar a dúvida, pois você poderá ver claramente, na história da United States Steel, a aplicação da maior parte dos princípios descritos neste livro. A surpreendente descrição do poder de uma ideia foi dramaticamente contada por John Lowell no New York World Telegram, por cuja cortesia aqui vai reproduzida. Um belo discurso após o jantar por $1 bilhão. Quando na noite de 12 de dezembro de 1900, uns 80 membros da nobreza financeira da nação se reuniram no salão de banquetes do University Club para prestar homenagem a um jovem vindo do Oeste, nem metade dos convidados percebeu que seria testemunha de um dos episódios mais significativos da história industrial americana. J. Edward Simons e Charles Stuart Smith, com os corações cheios de gratidão pela generosa hospitalidade que lhes fora proporcionada por Charles M. Schwab no decurso de recente visita a Pittsburgh, tinham organizado o jantar para apresentar o homem do aço, de 38 anos, à sociedade banqueira do leste. O que não esperavam era que tumultuasse a reunião. Avisaram-no, em verdade, que os corações dentro das camisas engomadas não seriam muito receptivos à oratória. Além disso, se não quisessem aborrecer os Tillmans e Harrisman e Vanderbilts, seria melhor limitar-se a 15 a 20 minutos de generalidades corteses e parar por ali mesmo. Mesmo John Piermont Morgan, sentado à direita de Schwab, conforme exigia sua imperial dignidade, só pretendia honrar com sua presença a mesa de banquete por pouco tempo. E quanto à imprensa e ao público, o acontecimento era de tão pouca monta que nenhuma menção se fez nos jornais no dia seguinte. Os anfitriões e convidados ilustres banquetearam-se com 7 ou 8 iguarias costumeiras. Houve pouca conversa e a que houve era discreta. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab, cuja carreira fluíra às margens do Monongahela e o conhecia bem. Mas antes que a noite se escoasse, todos, e com ele Morgan, o senhor do dinheiro, foram arrebatados e um bebê de 2 bilhões, a United States Steel Corporation, foi concebido. Talvez seja infelicidade para a história que não se tenha gravado o discurso de Charles Schwab no jantar. É provável, contudo,
que se tratasse de um discurso rústico, meio sem graça, meio sem gramática. As belezas da linguagem nunca preocuparam Swebb, cheio de epigramas e intercalado de espírito. Mas a parte disso, teve força e efeito galvânicos sobre o capital avaliado em 5 bilhões, representado pelos convidados. Depois que terminou e a reunião ainda estava sob seu fascínio, embora Swebb tivesse falado durante 90 minutos, Morgan levou o orador a uma janela retirada, onde, balançando as pernas que pendiam dos assentos altos e desconfortáveis, ficaram conversando por ali mais 1 hora. A magia da personalidade de Swebb fora solta a todo vapor, mas o que era mais importante e duradouro foi o programa, imponente e bem delineado, que esboçara para o engrandecimento do aço. Muitos outros tinham tentado interessar Morgan em formar um trust do aço, nos padrões dos trusts de biscoito, arame, açúcar, borracha, uísque, óleo ou goma de mascar. John W. Gates, o jogador, recomendara-o, mas Morgan não confiava nele. Moore, Bill e Jim, corretores de Chicago, que juntaram um troço de fósforo a uma corporação de bolachas, recomendaram-no e fracassaram. Elbert H. Gary, o advogado rural bonachão, quis fomentá-lo, mas não era bastante grande para impressionar. Enquanto a eloquência de Swebb não elevou J.P. Morgan aos píncaros de onde pôde visualizar os resultados sólidos da empresa financeira mais corajosa jamais concebida, o projeto foi encarado como sonho deliberante de doidos por dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que começou há uma geração a atrair milhares de companhias pequenas e às vezes mal dirigidas para combinações grandes e capazes de esmagar concorrências, tornou-se operacional no mundo do aço, através das maquinações desse jovem pirata dos negócios, John W. Gates. Gates já tinha formado a American Steel and Wire Company, de uma cadeia de pequenas empresas, e juntamente com Morgan, tinha criado a Federal Steel Company. Entretanto, ao lado do gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, pertencente e operado por 53 sócios, as outras combinações eram ninharia. Podiam associar-se à vontade, mas o grupo todo não chegava aos pés da organização. Carnegie e Morgan sabia disso. O excêntrico velho escocês também o sabia. Das magníficas alturas do castelo de Skibo, observava a princípio, achando divertido, depois com ressentimento, as tentativas das companhias menores de Morgan atrapalharem seus negócios. Quando as tentativas se tornaram ousadas demais, o gênio de Carnegie manifestou-se pela raiva e vingança. Resolveu duplicar todas as fábricas que seus rivais possuíam até então não estiveram interessados em arames, canos, argolas ou folhas. Ao contrário, contentava-se em vender a essas companhias o aço bruto de que precisavam e em deixar que o moldassem da forma que quisessem. Agora, tendo Swebb como seu tenente principal e capaz, planejava encostar os inimigos à parede. Foi assim que, no discurso de Charles Swebb, Morgan viu a resposta ao problema da sociedade. Um trust seria um pudim de ameixas, como diz um escritor, sem as ameixas. O discurso de Swebb, na noite de 12 de dezembro de 1900, trazia em si a sugestão, embora não a promessa, de que a imensa empresa Carnegie seria trazida para debaixo da tenda de Morgan. Falou no futuro do mundo para o aço, da reorganização para a eficiência, da especialização, da união de fábricas fracassadas e concentração do esforço nas propriedades florescentes, das economias no tráfico de minério, economias nos departamentos superiores e administrativos, da conquista de mercados estrangeiros. Mais ainda, disse aos piratas entre eles onde se achavam os erros de sua atual pirataria.
O propósito deles, sugeriu ele, fora criar monopólios, elevar preços e, dos privilégios, extrair gordos dividendos. Schwab condenou o sistema com sua maneira mais veemente. A falta de visão de tal política, disse ele aos ouvintes, estava no fato de que restringia o mercado numa época em que tudo gritava por expansão. Baixando o custo do aço, argumentava ele, cria-se um mercado em constante expansão. Encontrar-se-iam mais utilidades para o aço e boa parte do comércio mundial poderia ser conquistada. Na realidade, embora não soubesse, Schwab era o apóstolo da moderna produção em massa. Assim terminou o jantar no University Club. Morgan foi para casa para pensar sobre as róseas predições de Schwab. Esse voltou a Pittsburgh para dirigir o comércio do aço de Whit-Andra Carnegie, enquanto Gary e os outros voltavam para seus teletipos para divertir-se, antecipando o passo seguinte. Não tardou muito, Morgan levou mais ou menos uma semana para digerir a iguaria de razões que Schwab colocara diante dele. Ao assegurar-se de que não causaria nenhuma indigestão financeira, mandou buscar Schwab e achou um tanto reservado. Carnegie, disse Schwab, não iria gostar de saber que seu presidente da companhia, de confiança, flertara com o imperador da Wall Street, a rua sobre a qual Carnegie resolvera nunca se aventurar. John W. Gates sugeriu então, como intermediário, que se acontecesse de Schwab estar no Hotel Bellevue, em Filadélfia, poderia acontecer de lá também estar J.P. Morgan. Quando Schwab chegou, entretanto, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa de New York. Diante do convite premente de Morgan, Schwab foi para New York, apresentando-se à porta da biblioteca do financista. Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Se você que está me ouvindo ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, faça-o agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um capítulo novo. E, se for possível, compartilhe esse canal com outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!